Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA em Negócios com Lousado, seu podcast diário sobre inteligência artificial focada em negócios, e hoje está imperdível o episódio. Eu vou trazer que os líderes eles têm que se preparar agora para entender de inteligência artificial, e muitas escolas de negócios no mundo estão colocando inteligência artificial nos programas de liderança. Agora o último foi a Wharton. Vou falar um pouco mais sobre isso e que de fato não dá mais para ser líder sem saber de IA. É um conhecimento que vai cada vez mais ser requerido pelas empresas. Vou falar também que grandes empresas estão aplicando IA, enquanto as pequenas estão sofrendo. Vou trazer muitas estatísticas sobre inteligência artificial numa pesquisa muito legal, que mostra que 83% das empresas classificam IA como uma prioridade estratégica. No Brasil, boa parte das IAs estão indo para o marketing digital, então o marketing digital está utilizando muito bem a IA e os outros setores não tão bem. 97 milhões de novas funções terão que ser preenchidas para satisfazer a crescente indústria de IA, então vai ser criado muito emprego, tanto é que o gestor de IA, que vai cuidar dos agentes de IA, toda empresa está precisando e não tem no mercado. A IA vai transformar como você compra na Amazon, diz o CEO da Amazon na carta aberta deles, vamos explicar um pouco disso. O desafio no Brasil é transformar IA em aplicações de uso comercial. E de fato é muita teoria e pouca gente fala de prática. Quando eu pesquiso sobre IA, é muita coisa legalzinha. Ah, imagem bonitinha. Ah, use essa IA para fazer isso, use para ser aquilo. Mas de fato, para gerar valor, para aumentar o seu equity, se fala muito pouco. Então são IAs jogadas assim no mercado. Vamos falar um pouco sobre isso também. Outra coisa, os bancos, 8 em cada 10 bancos já incorporam inteligência artificial generativa, diz a Febraban. Inclusive, o Instituto de Tecnologia do Itaú nasce com 50 pesquisas em andamento, e adivinha quantas em IA? 37. Então, de 50 pesquisas, 37 em IA. O Itaú está querendo investir muito em inteligência artificial. E a Accenture, com os agentes de IA dela, que são muitos, conseguiram 60% mais eficiência em processo. Então hoje vai ser um papo muito legal e já vou compartilhar a tela com vocês sobre esses temas. Começando aqui pela Wharton. A escola de negócios, elas estão incorporando IA nos programas de liderança, nos MBAs. O lançamento da Wharton School of Business de uma nova MBA focado em inteligência artificial neste outono marca uma grande mudança na forma como os futuros líderes empresariais estão sendo preparados para navegar em uma economia digital em rápida evolução. A especialização em IA para negócios, anunciada em 2 de abril, estará disponível para os alunos a partir do próximo ano acadêmico. Projetada para atender a crescente demanda por fluência de IA na liderança empresarial, espera-se que a nova faixa molde a maneira como os futuros executivos, incluindo diretores financeiros, abordam as tecnologias emergentes. Então, pessoal, você que está no mercado de trabalho, quer se tornar um bom líder, vai ter que entender de inteligência artificial. Você que já é líder, não tem como você não entender desse assunto, não saber como incorporar, senão vai ficar muito para trás. Hoje mesmo eu fiz uma aula para os empresários do Clex, que é um grupo de empresários que eu estou, empresários que são liderados por Flávio Augusto, Caio Carneiro, João Jota, uma baita de uma comunidade. A gente foi conversar sobre inteligência artificial, falei 1h30 e entreguei muito conteúdo legal lá. E os empresários, eles estão aplicando, eles estão indo atrás, e quem não for vai ficar para trás muito rápido, isso é fato. E aqui fala: o novo programa visa equipar os alunos com conhecimento prático para alavancar as ferramentas de IA e navegar pelos desafios que elas apresentam, ou seja, falta prática. Se fala muito de IA, mas pouca prática, pouco IA no negócio. Não é uma questão de si, mas de como a inteligência artificial alterará fundamentalmente todos os aspectos dos negócios da sociedade, e as escolas de negócio têm um papel crucial a desempenhar para garantir que a adoção da IA leve a resultados positivos, ou seja, IA vai estar no negócio. Você busque conhecimento, inclusive, falando em conhecimento, vai ter um MBA sobre inteligência artificial comigo no segundo semestre desse ano. A gente já vai lançar para vocês, além de muito conteúdo, as minhas comunidades focar em inteligência artificial para você aprender comigo e com as pessoas que estão aqui desenvolvendo tudo. Agora eu quero falar de estatísticas de IA. Aliás, além daqui, tem um dado importante que eu acho legal trazer. O programa da Wharton tem como objetivo atingir o cenário em mudanças do negócio, onde a IA agora é um fator integral. Para CFOs, 27% das listas de emprego atuais mencionam IA. Isso é fato. Como eu já falei algumas vezes, aqui no Mi Banco a gente coloca na descrição da vaga que a pessoa tem que saber de inteligência artificial, tem que usar inteligência artificial.
senão ela não vai estar apta para trabalhar aqui, porque aqui tem uma cultura de colocar a inteligência artificial em tudo, pensar como utilizar a IA para melhorar o seu trabalho. Se eu trago alguém que nem usa a IA, não gosta, tem algum receio, não faz sentido ela entrar nesse ambiente, porque ela vai ter resistência para utilizar a inteligência artificial. Então a gente já coloca a IA e cada vez mais as empresas estão colocando. Agora eu quero falar de estatísticas de IA. Vou trazer várias coisas legais para vocês de tendências da IA. Então, especialistas preveem que a IA pode gerar 15,7 trilhões de receita global de dólar até 2030. Vai entrar muito dinheiro para quem estiver neste mundo de IA. A IA pode aumentar a produtividade dos funcionários em até 40%. Como a gente viu, como eu falei até no começo, a Accenture conseguiu 60% mais eficiência nos processos. Então, esse número aqui pode passar tranquilo. E aqui eu quero falar, as grandes empresas têm mais de 3 vezes mais chances de adotar a IA do que as pequenas empresas. Para fechar essa lacuna, as pequenas empresas devem começar com ferramentas de IA simples, de alto impacto e casos de uso com ROI imediato, que é o que a gente faz aqui na escola. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A adoção de IA não é um tamanho único. Isso é especialmente verdadeiro quando se compara grandes empresas com pequenas empresas. Mais de 41% das grandes empresas, no relatório da União Europeia, usam IA. Esse número cai apenas para 11% nas pequenas empresas. Então, pequenas empresas da Europa não utilizam IA quase nada. Nos Estados Unidos, empresas com mais de 10 mil funcionários, esse valor sobe para 60%, refletindo uma forte correlação entre o tamanho da empresa e a implementação da IA. Enquanto isso, apenas 40% das pequenas empresas estão usando ferramentas de IA. Apesar de ter subido muito em relação a 2023, as grandes empresas costumam ter uma infraestrutura maior, capital, pipeline de talentos necessários, ou seja, eles têm os talentos lá que eles podem contratar para utilizar a inteligência artificial. Já empresas menores, por outro lado, enfrentam restrições orçamentárias, falta de conhecimento técnico e incerteza em torno do ROI da adoção da IA. Ou seja, podem errar menos. E aí nessa, por que eu vou nesse mundo da IA? Eu falei já aqui algumas vezes, para adotar a IA, é assim, ó. Então eu estou aqui numa crescente, vamos pegar aqui minha empresa, está crescente, para adotar a IA eu vou ter que descer um pouco para depois subir. Esse descer um pouco pode matar as empresas, então tem que tomar cuidado, porque eu vou descer um pouco para analisar meu cenário, para ver onde pode entrar a inteligência artificial, para estudar. Uma vez que eu faça isso, deve cair receita, mas quando eu implementar tudo, sobe. Exatamente o que aconteceu aqui. Eu saí da operação praticamente para focar em inteligência artificial, porque eu quero ter um motor 2 que a gente fala, um novo negócio dentro do nosso grupo focado em inteligência artificial, com estudos, consultoria para empresas, e aí eu fui entender esse mercado. Então cai um pouco, mas agora a tendência já está nesse momento de subida, com os lançamentos que a gente está fazendo para o mercado, as novidades que a gente já está lançando. Então isso é importante, porque as empresas estão sofrendo com isso e eu consigo ver isso na prática, no dia a dia. Então, quais são as dicas? Comece com casos de uso prático, concentre em resolver um problema de alto impacto com IA, como automatizar e-mails ou prever vendas. Eu acho muito legal. A principal que eu gosto de trazer para vocês é os vendedores tendo um feedback sobre a venda deles, sobre o processo deles em toda a ligação. Isso faz toda a diferença. Ele tem um nível de evolução muito mais alto e rápido. Usar ferramentas de IA como serviço. Então, pegar a ChatGPT, pegar a Gemini, pegar as inteligências e utilizar no dia a dia. Aproveitar programas de financiamento e apoio. Então, em alguns lugares tem subsídio regional, aqui fala um pouco da União Europeia, porque eu trago muita notícia lá de fora. Então, no Brasil, às vezes, ainda eu vejo que falta muito para as empresas terem um incentivo do governo para utilizar a IA. Por exemplo, eu chegar no governo e falar, governo, eu estou colocando aqui iniciativas ligadas à inteligência artificial para a gente escalar. Eu não vou ter um financiamento por causa disso. Lá fora já começa a ter, e aí faz toda a diferença. A McKinsey afirma que mais 35% de todas as organizações globalmente usam IA em pelo menos uma função, mas o uso está concentrado em empresas maiores. E 83% das empresas classificam IA como uma prioridade estratégica, mas a execução geralmente depende do tamanho dos recursos internos. E a gente vê que a Índia está muito forte, e eles vêm para dominar bastante a IA, juntamente com a China. Então, 59% Índia, 50% China, América Latina 47%. Então, a gente vê os Estados Unidos está uma porcentagem mais baixa, mas em relatórios posteriores já mostra ali um envolvimento maior. Até porque, como eu falo, a IA, se a gente pegar o ano passado em relação a esse ano, mudou totalmente.
Os avanços que tiveram agora neste ano equivalem aos avanços de 5 anos atrás. Então, imagina só, ficou 5 anos para evoluir a IA, nesse ano evoluiu tudo que tinha que evoluir. Ele evoluiu muito mais que em 5 anos. E isso faz muita diferença no dia a dia. Por exemplo, a gente tinha que criar um bot aqui, que seria uma IA mais inteligente, sofria. Então a gente colocava IA, mas não tinha resultado, era um robô mais burrinho. Agora não, agora você consegue encontrar bons robôs, fazer bons robôs baratos, entregando muita qualidade, entregando muita assertividade. E isso coisa de 2, 3 meses atrás. GPT mesmo, com as imagens, até pouco tempo atrás, imagens saíram toda torcida, era motivo de chacota. Era motivo de chacota a IA. Nossa, fez com um dedo a mais, fez torto, saiu sem o nariz. Era isso, era chacota. Hoje, já é o contrário. Hoje é pelo amor de Deus, IA, para de fazer que você está roubando meu trabalho. E vai avançar cada vez mais. Então a gente está sentindo muito esse ano o avanço da inteligência artificial. Então tem muito para avançar a IA, investimento em infraestrutura digital, promover a colaboração pública-privada, acho que falta bastante aqui. Incentive, a gente tem a faculdade, na faculdade que a gente está lançando agora, eu quero colocar muitas iniciativas de inteligência artificial para levantar isso daqui e olhar muito para essas parcerias, principalmente com empresas privadas, tá? Eu não sou um cara que vai ficar atrás de governo, buscando financiamento, mas vou conversar com as empresas privadas para a gente fazer parcerias em relação à inteligência artificial, certo? Tem um centro aqui de IA. Inclusive, você que está acompanhando e gosta da ideia, conto com você também. Aqui, ó, algumas indústrias estão todas na IA. Então, aqui é um relatório da União Europeia e mostra que Brasil como destaque em marketing digital. E de fato a gente vê, no marketing digital tem várias iniciativas utilizando a IA para fazer copy, IA para fazer captação de lead, para e-mail, para várias coisas. Então é uma adoção alta. E o marketing digital do Brasil é referência no mundo, tá bom? O jeito que a gente faz aqui, o jeito que a gente consegue utilizar as ferramentas, os gatilhos mentais, as experiências, você não consegue ver no mundo como um todo. A gente destaca aqui, mais uma vez, mostra isso com a IA já avançando mais em marketing digital. Ou seja, 88% dos profissionais de marketing digital estavam usando ferramentas de IA no final de 2024. Eles usam bastante. O que mais que é importante a gente trazer aqui? Vou descer aqui e mostrar. O mercado global de IA foi avaliado em 279 bilhões de dólares em 2024 e deve atingir 1,8 trilhão até 2023. Um crescimento de 35,9% ao ano. É muito dinheiro, então a inteligência artificial não dá para ficar de fora desse jogo. O capital está indo para lá, o capital está indo para IA, a gente está vendo. A gente está vendo Itaú criando um centro de tecnologia e focando essas pesquisas em inteligência artificial. Esse é o mercado. Vai crescer muito. Então, é uma pesquisa gigante aqui da União Europeia. Eu vou deixar na descrição para quem quiser olhar mais a fundo. Mas tem muita coisa legal que mostra o que está acontecendo com o mercado, as análises, a parte de atendimento ao cliente. Então, todo mundo está utilizando a IA primeiro para atendimento ao cliente, para suporte. A gente vê isso acontecer em maior escala. A IA pode melhorar praticamente todos os departamentos, TI, marketing, vendas, P&D, logística. Ele pode estar em tudo a IA. Usar a IA para insights, eu acho que é o que mais, quando eu vejo o Brasil, é um dos que a gente mais utiliza aqui. Pegar um chat GPT, falar, GPT, me ajuda a montar tal coisa. Ele acaba virando mais uma IA de insight. O que é bom aproveitado, mas pouco em relação ao todo o potencial. Dá para aproveitar muito mais a IA do que simplesmente para ter insights. E aqui dá dicas de como utilizar a IA. 97 milhões de novas funções terão que ser preenchidas para satisfazer a crescente indústria de IA. 96% das empresas agora consideram a IA generativa de missão crítica para suas operações comerciais, estão olhando e sabem que se não colocarem a IA vão ficar para trás, e 75% dos executivos sentem que suas empresas adotaram com sucesso a IA generativa. Então o mercado ainda está batendo cabeça, mas está colocando inteligência artificial para rodar. Estudos da Harvard Business School mostram que a IA pode melhorar a produtividade dos funcionários em 40%. Muito legal essas pesquisas aqui. Dá um norte completo da onde que a gente vai chegar. Não fique fora disso. Você que está acompanhando o podcast todo dia, você já está mais inserido, já está bem à frente. Quando você pergunta para... Sai da bolha um pouco e pergunta sobre IA, as pessoas não sabem. Elas, esse IA é a imagem bonitinha lá, consigo gerar o gibi. Não, está muito avançado e vocês aqui nesse podcast sabem muito sobre isso.
Agora vamos lá. Aqui eu peguei uma parte de uma matéria. Desafio do Brasil é transformar IA em aplicações de uso comercial. O Brasil é líder do ranking de publicações sobre IA na América Latina, seguido pelo México e pela Colômbia. E tudo mostra que o período de 2000 a 2022, o Brasil ocupa a 15ª posição no ranking global de publicações sobre IA, ou seja, teoria sobre inteligência artificial. O grande problema é transformar isso em negócio, transformar isso em prática. E a gente vê que aqui no Brasil, quando eu converso também sobre IA, as pessoas não sabem colocar na prática um negócio, porque tem que se exigir ali uma capacidade de raciocínio, que é, caramba, eu tenho a ferramenta aqui na mão, ela funciona assim, assim, assim. Pô, meu trabalho é isso, 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 é conectar. Pô, isso aqui cabe no meu negócio. Porque se você não tem noção do que é inteligência artificial, como que funciona um processo, você nem sabe como encaixar no seu negócio. Por isso que eu acho legal, e é o meu caso aqui, pessoas de negócio indo para a inteligência artificial. E não só os desenvolvedores pensando em inteligência artificial, porque muitas vezes eles não sabem a aplicabilidade disso no negócio. Porque eles não vivenciam o dia a dia, não sabem as dores do departamento de marketing, de vendas, do comercial, do que está lidando com o cliente, eles não sabem. Então eles têm a ferramenta na mão da aplicação, mas não sabem onde aplicar. E do outro lado, sabem onde aplicar, mas não tem a ferramenta, não sabe o que a inteligência artificial pode fazer, não faz nem ideia. Então quando você conecta negócios com inteligência artificial, você tem um grande jogo. Só que poucos ainda conseguem utilizar, porque é muita teoria e pouca prática ainda. Já os bancões utilizam muito bem. 8 em cada 10 bancos já incorporam inteligência artificial generativa, diz Febraban. A implementação de IA e IA generativa nas instituições financeiras gerou um aumento médio de 11,4% na eficiência dos processos, segundo a Febraban. Para 72% dos bancos, o atendimento ao cliente é uma frente prioritária para explorar a IA generativa. Operações de desenvolvimento de sistemas também aparecem como prioridade para 67% das instituições. Ou seja, para atendimento, a gente viu o Nubank com o ChatGPT, com a OpenAI, fazendo a utilização da IA generativa para atendimento de cliente e para tirar dúvida dos colaboradores. E aqui mostra mais dados, então 38% dos bancos reportaram um aumento de eficiência acima de 20%. Isso é fato. Utilizou a IA, ganhou eficiência. É muito simples. Eu já dei aqui alguns exemplos, mas, por exemplo, hoje eu posso chegar agora neste momento e pedir um relatório de como está meu time de venda. Qual é a dificuldade, quem ligou mais, qual é a principal objeção. E isso me dá uma velocidade que, se eu não tivesse a IA, eu teria que ficar perguntando, eu teria que fazer feedback. Como que foi o seu dia? Como que você está atuando? Qual é a principal dor do cliente? Aí marco uma reunião com o meu time de vendas e falo, pessoal, qual é a maior dor de vocês? Não, agora com uma simples conversa eu consigo captar tudo isso. Captar as dores que meu time de vendas tem. Antes não podia isso. Só isso eu ganho uma eficiência absurda e é só um exemplo também. São vários. Falando em bancos, Instituto de Tecnologia do Itaú nasce com 50 pesquisas em andamento, 37 delas em IA. O ICT, anunciado pelo banco nesta quinta-feira, dia 10 de abril, nasce com 50 pesquisas em andamento. A maior parte delas, 37, são inteligência artificial e as demais computação quântica, uma das próximas fronteiras que o banco vê na inovação tecnológica para o setor financeiro. E aqui eles conseguem aprofundar um pouco mais. E aí o que a gente olha? O banco, o Itaú, sempre foi pioneiro em muitas coisas, contratou muitos programadores numa época e eles sabem, a inteligência artificial vai transformar esse mercado. Não à toa, nós estamos falando aí de praticamente quase 80% das pesquisas aqui são de IA. Então imagina, o Itaú fazendo pesquisa voltada para a tecnologia, e 80% praticamente sendo focada em IA, mostra que tem um caminho muito claro que os bancos têm que seguir. Os bancos não, o mercado como um todo tem que seguir, e o que você já está seguindo e olhando, então se capacita para IA que vai ter muito espaço para você. O CEO da Amazon, na carta aberta para clientes, ele trouxe o seguinte: para o CEO da Amazon, Andy Jassy, a IA generativa vai reinventar praticamente toda a experiência do cliente. Entenda. A IA vai reinventar praticamente toda a experiência do cliente, pelo menos é o que disse o CEO da Amazon, Andy Jassy, na sua carta anual para acionistas. Segundo ele, a tecnologia também vai criar experiências. Carta anual para acionistas. Se sua experiência com o cliente não estiverem planejando usar esses modelos inteligentes, você não será competitivo. Então imagina, a Netflix já faz isso muito bem. Ela utiliza a IA para escolher os melhores filmes para nós, colocar no catálogo. Tanto é que foram criadas várias outros serviços de stream, né, para filmes,
e nenhum conseguiu bater e tirar o trono do Netflix, por conta da experiência que a IA traz no Netflix. É muito bom aquilo lá. Você entra no Netflix, já tem ali todos de acordo com o seu gosto, com o que você costuma assistir, e você dificilmente vai abordar outras plataformas com a mesma velocidade, com o mesmo tipo de perfil de produto para você. A experiência já é um pouco mais lenta. Então, a IA com uma experiência boa faz o Netflix se tornar líder. E a Amazon fala, se você quiser ser competitivo no mercado, seu cliente vai ter que ter uma baita de uma experiência numa compra. Então, pô, vai comprar algo lá na Amazon, vai ter uma experiência de saber qual produto que você quer, qual que se assemelha, se tem as suas características, e não ficar te empurrando qualquer coisa. Então, quando você procurar, com certeza a sua experiência vai ser melhor. E ele coloca aqui, ó. Pelo segundo ano seguido, o Jassy destacou a importância da IA generativa para o futuro da Amazon em sua carta anual. E ele também reafirmou o plano de manter a empresa funcionando como a maior startup do mundo, buscando soluções reais para os clientes e assumindo risco com menos burocracia. Atualmente, olha isso, pessoal. Atualmente, mais de 1.000 aplicações de IA generativa estão sendo desenvolvidas na Amazon. Eles vão transformar áreas como compras, assistentes pessoais, streaming de vídeo, música, saúde, publicidade, leitura, dispositivos domésticos e até programação. Isso mesmo. Mais de 1.000 aplicações de IA generativa. Pessoal, é bizarro o nível que as empresas estão entregando para a inteligência artificial. Entre nesse jogo. Entre nesse jogo de qualquer jeito para garantir a sua cota nesse crescimento de trilhões de dólares. Esta está avançando mais rápido do que qualquer coisa que a tecnologia já viu, afirmou o CEO. Ele também disse que a IA vai ficar mais barata com o tempo, graças a avanços em chips como os Trainium, desenvolvidos pela Amazon. Além disso, o CEO defendeu que para lidar com inovações disruptivas como IA, os funcionários devem trabalhar juntos presencialmente sempre que possível. Por isso, desde janeiro, os 350 mil funcionários corporativos da Amazon voltaram ao escritório 5 dias por semana. Isso aqui é controvérsia, aqui tem uma briga, mas a Amazon, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, todo mundo trabalha de forma presencial. Eu, com a minha experiência aqui, que é claro, eu empreendo há 6 anos, eu tenho 11 anos de mercado financeiro, 6 anos como empreendedor, e de fato, quando eu estou implementando aqui a inteligência artificial, dificilmente funcionaria do jeito que funciona se fosse home office. Dificilmente. Porque a gente consegue enxergar o dia a dia, ver as maiores dores, conversa com outras pessoas do time. Pô, eu preciso fazer agora uma nova aplicação, eu consigo enxergar, eu consigo trazer as pessoas para cá e falar, caramba, será que uma IA não resolveria isso? Será que uma IA não resolveria aquilo? Então, neste momento de implementação, é muito importante estar junto. Pode ser que lá na frente, com as IAs já todas certinhas, eu consigo até liberar o home office, mas por enquanto, na aplicação, você colocar a IA dentro, você fazer agentes, você automatizar todos os processos, estando todo mundo facilita muito, tá? Isso aqui é minha visão. Hoje eu tenho 57 colaboradores aqui na escola, 150 professores, eles estão de forma presencial e para a gente é primordial para onde a gente quer chegar. E a gente vai automatizar muito, já está automatizando muita coisa com IA e eles estão crescendo aqui na escola por conta disso. E por fim, com agentes de IA, a Century consegue 60% mais eficiência em processos. A Century e a empresa de tecnologia Pipefy, lembrando que a Pipefy foi a empresa que o CEO disse que para alguém solicitar contratação, ele tem que provar que a IA não pode fazer aquele trabalho. Então, é esse nível. Eles criaram juntos mais de 450 agentes de IA já em uso em processos dentro da consultoria americana de empresas clientes. Segundo as partes, o mercado está evoluindo para uma fase de agentificação, adotando sistemas autônomos baseados em IA para tornar operações mais eficientes e ágeis. Com o resultado da implementação, a Century registrou a eficiência de 60% maior nos processos que envolvem esses agentes. Pessoal, esse aqui para mim é o jogo. Vou até fechar aqui. Para mim o jogo é criação de agentes verticalizados. Você criar soluções para empresas personalizadas. Porque cada empresa, cada segmento tem uma dor diferente. Eu trabalho com assessores de investimentos, é uma dor diferente de quem tem um mercado, de quem tem um consultório, é totalmente diferente. Inclusive, dentro do mercado financeiro, é uma atuação para bancário, é uma comunicação diferente para bancário, para assessor, para consultor. Imagina, dentro do mercado financeiro, pessoas que lidam com investimentos. Estou falando de um especialista de investimentos. Eu tenho um especialista de investimentos que está dentro do banco, que é autônomo, que é PJ e por aí vai. Cada uma é uma abordagem diferente. Eu não posso
entregar o mesmo conteúdo e tratar da mesma forma, um especialista de investimentos, sei lá, do Bradesco e um agente autônomo, um assessor autônomo, assessor de investimentos num escritório como, por exemplo, a Quatro, que é um escritório ligado à XP. É uma pegada diferente, um tem uma cabeça de empreendedor, outro precisa de ferramentas diferentes. Então, dentro do mesmo setor, atuando com o mesmo cliente, a necessidade vai ser diferente. Então, quando eu montar uma solução para cada uma delas, e é o que a gente está fazendo, é diferente. Eu não posso pegar, isso aqui é do Itaú, vai funcionar aqui para assessoria. Não vai, é diferente. E é aí que mora a oportunidade, porque vai ter espaço para todo mundo. Quem chega cedo bebe água limpa e esse mercado ainda está muito cedo, ainda é uma bolha, pode ter certeza disso. Certo? E com isso a gente finaliza o episódio de hoje, cheio de insight, cheio de conteúdo, notícia boa para você aprimorar e aprender inteligência artificial e usar no seu dia a dia. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de trabalho, deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Vamos levar esse podcast aqui para mais lugares. Dentro do Spotify, então agradeço você muito que assiste pelo Spotify. Lá já estamos em 7º lugar entre os maiores podcasts de tecnologia do Brasil. Vamos juntos chegar no top 5? Bora, top 5 já é uma baita de um reconhecimento. A gente chegou no top 10 muito rápido, agora é top 7 e a gente não para de crescer graças a vocês que estão acompanhando episódio por episódio. Continue acompanhando e compartilhando. Por hoje é só, tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!